Deus de Abraão, Isaac e Jacó é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Pelo que não temeremos ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Há um rio que flui diretamente do trono do Senhor. E amados, esse rio está neste lugar. E alegra a cidade do nosso Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus é o Deus da minha vida, é o Deus da tua vida. Nada poderá nos abalar, nada poderá nos deter. Somos imparáveis, em nome de Jesus. Aos amados que estão aqui na igreja, eu convido vocês a ficarem de pé e abrirem suas Bíblias em Provérbios 6. Provérbios, um dos escritos de um dos homens mais sábios que já existiu, Salomão, e que traz inúmeros ensinamentos para cada um de nós. Provérbios 6, do 16 ao 19. Os amados aqui acharam em nome de Jesus? Amém? Estão procurando? Eu creio que aí na sua casa você também está procurando. E os nossos irmãos, eles são tão desenrolados aqui da mídia, que o pessoal hoje tem a comodidade, né, pastora? De ver ali, ó. Aí o pastor antigamente perguntava: abrem Esdras, abrem Naum, abrem Sofonias. Ela quer agonia dentro da igreja. Aí o irmão vai lá, está roubando, viu, irmão? Pode não, estou brincando. A gente tem que usar a tecnologia como uma aliada. Provérbios 6, do 16 ao 19. Nós vamos ler a palavra do Senhor e trazer uma breve reflexão em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: há 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 atitudes que Ele detesta. Diga assim comigo: há 6 coisas que Deus odeia e 7 que Ele detesta. Primeiro, olhos arrogantes. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que espalha difamações. E o sétimo, que ele não apenas odeia, mas ele detesta: aquele que provoca contendas entre os irmãos. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, que ela possa ser revelada aos nossos corações, Pai, a começar pelo meu. Ministra a cada um dos teus filhos nessa noite, em nome do teu filho Jesus. Amém. Vocês podem sentar, que estão aqui. Eu prometo ser breve. Aliás, eu acho que hoje eu vou esticar um pouco a palavra, porque o Sport perdeu. Tem um monte de irmão me ligando, porque eu postei uns vídeos aí nas redes sociais, meu irmão, não sei para que isso. E o negócio deu ruim. E o pessoal agora vai querer vingança. Mas a palavra de Deus diz que dele é a vingança. Fique quietinho aí, meu irmão Ezio. Irmão Rodrigo. É bom perder para o Náutico, porque só tem 2 ou 3 irmãos que conhecem que são do Náutico. Eu conto aqui na igreja: Rodrigo, Ezio, Marcela e Lamartine. Acabou. E Ezinho. Só. E o mais zoeiro é Ezinho. O menor que tem. Então, se perder para o Santa ou para o Sport é pior, né, não, irmão? Então, a gente vai se alongar um pouquinho aqui para os irmãos, essa tonelada de irmãos não poder me zoar, né? Porque é muito irmão, cabe numa Kombi, né? Cabe num Fusquinha. Vamos embora. O cara perde e ainda está zoando. É o poder do microfone. Mas vamos ao que interessa. Glórias a Deus, amados.
palavra do Senhor é tremenda. E a gente começou falando que quem escreveu essa mensagem foi simplesmente um cara chamado Salomão. Salomão teve diversas fases da vida. Em determinada fase, ainda na juventude, Salomão escreve Cantares, onde ele mostra toda a sua virilidade, todo o seu vigor. Seu relacionamento com uma das esposas naquela época era permitido. Naquela cultura era permitido. Em outro determinado momento da vida, já idoso, perto da morte, Salomão escreve aquele que é considerado o livro mais azedo da Bíblia. O livro de Eclesiastes, que dentre outras coisas diz que de vaidade em vaidade, absolutamente tudo é vaidade. Que há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Salomão também escreve alguns dos salmos durante o seu período de maturidade. E é nesse mesmo período de grande maturidade, inclusive espiritual, que Salomão escreve os provérbios. E provérbios vão muito além de ditados populares. Se você for num restaurante chinês e pedir um biscoito da sorte, você vai receber ali um ditado chinês que provavelmente não vai se concretizar sobre a tua vida. Tem pessoas que vão acreditar ou não. Esses dias eu estava dando aula para os meus alunos e eu estava falando sobre ditados populares no Brasil. Quem com porcos anda, farelo come. Antes só do que mal acompanhado. E a gente pode até, meu irmão Gilson, extrair algumas lições desses ditados. Mas provérbios vão muito além de ditados. Provérbios é a voz do próprio Deus falando com cada um de nós. Em todo tempo ama o teu amigo, e na angústia nasce um irmão. Deus ensinando que na hora da tribulação eu posso contar não apenas com Ele, mas eu posso contar com cada um dos irmãos da comunidade que eu faço parte. E isso é incrível. E toda essa sabedoria, ela tem que servir também para apontar coisas que nós não devemos fazer. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa do que o crente não deve fazer. Já me perguntaram, tu é crente, né, meu irmão? Eu tinha a idade assim de Emily. Eu te conheci porque tu não bebe. Eu te conheci que era crente porque tu não fuma. Naquela época eu já havia sido transformado, viu? Porque antes disso o negócio era feio. Mas o crente, ele não deve ser jamais conhecido pelo que ele não faz. Ele deve ser reconhecido por aquilo que ele é. E sabe o que é? Que nós somos, cada um daqueles que estão aqui e que estão em casa, filhos de Deus. Sal da terra, luz do mundo. Eu não sou conhecido pelo que eu não faço. Eu sou conhecido pelo posicionamento que eu tenho, que é um posicionamento de servo e de filho de Deus. E como consequência desse posicionamento, algumas limitações vão me ser impetradas. E é sobre essas limitações, e é sobre o amor e o ódio de Deus que a gente vai falar. Amor e ódio de Deus. E Deus sente ódio, meu irmão? Que história é essa, sim? Deus sente ódio. Lá em Apocalipse, que nós estamos estudando toda segunda-feira, a palavra de Deus fala das 7 taças da ira de Deus. A ira é um dos atributos de Deus. E sai da frente quando Deus manifestar a sua ira.
Enquanto isso, enquanto ele não manifesta, ele manifesta a sua onipotência. E nós podemos saber que ele faz tudo. Enquanto ele não manifesta a sua ira, ele manifesta a sua onipresença. Ele está em todos os lugares, inclusive ao mesmo tempo aqui conosco nesse templo e com você aí na sua casa. Ele manifesta a sua onisciência, sabendo de todas as coisas. Ele manifesta a sua bondade. Afinal de contas, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas chegará um momento em que Deus manifestará totalmente a sua ira. Eu sou formado em História, e na História a gente aprende uma coisa chamada dialética. Deixa eu tentar explicar para você o que é. Dialética é o mesmo que sinônimo e antônimo. É um nome bonito para sinônimo e antônimo. Antônimo, basicamente. Dualismo também é uma outra palavra que a gente pode utilizar. Bem e mal. Morte e vida. Alma e corpo. Matéria e espírito são coisas que são contrárias. Natural e sobrenatural são coisas que são contrárias. O nosso Deus age no natural sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Isso é maluco. Eu, homem natural, vivo o sobrenatural de Deus. Deixa eu falar para você. Você naturalmente vive o sobrenatural de Deus. Porque viver o sobrenatural de Deus é viver sob a sua dependência. Tem um homem muito antigo, que nasceu entre 1700 e 1600 a.C., chamado Zoroastro. Alguns chamam ele de Zarastruta. E basicamente foi esse cara que inventou esse conceito de dialética. A existência do bem e do mal, a existência da vida e da morte. Foi ele quem conseguiu melhor sintetizar essa história. Esse cara foi tão importante que seus registros foram fundamentais na história do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, que são as religiões abraâmicas, que surgiram a partir de Abraão. Anos depois, um filósofo muito famoso, talvez você já deve ter ouvido falar até de um filme que fala contra esse filósofo. Deus não está morto. Quem já assistiu aí? Já assistiram Deus não está morto? Alguns dos irmãos aqui aí na sua casa, responda. Ela é uma antítese do que esse filósofo acreditava. O nome dele era Nietzsche, que dizia o seguinte: Deus está morto. Um cara tentou matar Deus. Só que Deus não pode morrer. Você parece que não entendeu. Vou repetir para você. Um homem tentou dizer que Deus estava morto. Mas Jesus, em João no capítulo 11, quando ele se depara com a morte de um amigo íntimo chamado Lázaro, diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem estiver morto, ainda que esteja morto, quando eu chego, essa coisa tem que viver. Eu quero te dizer que talvez sobre as suas vidas, ou a sua vida, alguém tenha tentado frustrar ou matar os teus planos, mas o teu Deus é o Deus que nessa noite remove a pedra e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e eu tenho vida e em abundância para derramar sobre você. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Uma das frases desse Zoroastro, o Zarastruta, a gente deixa bem evidenciado essa ideia de dualismo, de bem e de mal. Veja só uma frase dele, viu? Aquele que diz uma palavra injusta pode enganar o seu semelhante, mas não enganará Deus. Veja, enganar é algo mal, sim ou não? Sim ou não, igreja?
Enganar é algo ruim. Se enganar for bom, não sei. Injustiça é algo ruim, sim ou não? Deus é algo bom ou ruim? Deus é eternamente bom. Ele mostrou nessa frase a existência do bem e a existência do mal. Deus é bom, mas Ele também manifesta a sua ira e o seu ódio com algumas situações. E nós lemos nessa noite algumas das coisas da qual Deus odeia. Diga assim comigo, Deus, mas diga com firmeza. E só diga se você realmente acreditar no que eu estou falando. Deus tem ódio a algumas coisas. Mas uma dessas coisas não sou eu. Glorifique ao Senhor. Se Ele tem ódio a algumas coisas, então Ele ama o contrário dessas coisas. Deu para entender a lógica? Vamos supor que Deus amasse sal, odiasse sal. Então Ele odiasse sal, então Ele amaria açúcar. Ele odeia algumas coisas e Ele ama as coisas contrárias a essas coisas. Vamos ver o que é que Deus odeia e vamos ver o que é que Deus ama. Existem 6 coisas que Deus odeia e 7 que o Senhor abomina. Vamos começar pelas 6 primeiras. Primeira coisa que Deus odeia. Deus odeia, irmão Cleiton, olhos arrogantes. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, olhos arrogantes ao invés de vida arrogante, ao invés de atitudes arrogantes. O olho, quando você olha para alguém, dá para a gente saber se a pessoa é arrogante ou prepotente. Quando a gente olha para alguém, dá para ver se ela está olhando para a gente de cima do seu nariz, levantando o seu nariz, se ela está olhando por debaixo do óculos, se ela está colocando em dúvida aquilo que você está falando. Algumas pessoas dizem, não é um versículo, mas tem uma verdade, que os olhos são a janela da alma. Diga comigo, diga para o irmão que está do seu lado aí, ó, e aí na sua casa, esse versículo não existe. Aí você pergunta qual? Pergunta para ele qual? Se você prestou atenção, você sabe. Os olhos são a janela da alma. Isso não é um versículo, mas tem um princípio. Mesmo não sendo um versículo, tem um princípio. E qual é o princípio? Aquele que está escrito lá em Lucas, no capítulo de número 11, versículo 34. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, contrário de arrogante, humilde. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, arrogantes, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Deus odeia quem olha para alguém de forma arrogante. Se Ele odeia alguém que olha para o outro de forma arrogante, o dualismo, o contrário, Ele ama quem olha para o outro com um olhar de humildade. E deixa eu falar para você, está faltando muitos olhares humildes dentro das igrejas. Está faltando olhar com um pouco mais de humildade para a vida daqueles que são mais necessitados. Infelizmente, nós temos vivido uma geração dos tempos líquidos, como Zygmunt Bauman fala, em que os números e as coisas são mais importantes do que as pessoas. Você tem, então você é.
Eu não posso, nem você pode ser julgado por aquilo que você tem financeiramente. Eu posso e devo ser julgado por aquilo que eu possuo. E deixa eu dizer o que é que você possui. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. E quem tem o Espírito Santo sobre a sua vida é aprovado. Para ser aprovado, tem que ser provado. Essa é uma máxima da escola. Os meninos, tio, deixa eu fazer. Tio, ó, me chamam de tio. Tu acredita nisso? Como eu coordeno a escola, os pequenininhos me chamam de tio. E tá uma história agora de tio cowboy. Não sei porquê. Tio cowboy, ó. Eu boto pra rir com um negócio desse. Deixa eu fazer outra prova, tio. Aí às vezes eu brinco, pra quê, menino? Para ser reprovado de novo. Tem menino, Duda, que faz uma prova e tira uma nota mais baixa na recuperação. Como é que é isso? Não tem como. Só é aprovado quem é provado. Onde estão aqui os amados irmãos que são provados pelo Senhor e que são encontrados como aprovados? Você é aprovado pelo Senhor. Porque existe o Espírito sobre a tua vida. Quem é arrogante, simplesmente não acredita em depender de Deus. Porque quem é prepotente, quem é arrogante, só quer depender de si mesmo. Quem é arrogante não consegue depender de outra pessoa. Ele é autossuficiente e ele não depende de Deus. E quem não quer depender de Deus, não vê a provisão de Deus sobre a sua vida. Gênesis capítulo 22. O Senhor Deus proveu o cordeiro para o lugar de Isaque. Quem é arrogante não vê a provisão de Deus. Mas quem é humilde, o Senhor provê todas as coisas. Deixa eu falar sobre a sua vida. Deixa eu falar sobre a minha vida e sobre a vida de quem está em casa. Olha, meu amado, eu já fui homem, sou homem e fui menino, mas eu nunca vi o homem a mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome, mesmo no meio da crise, por ser dependente de Deus, por não ser arrogante. Sobre a tua casa sobrará, não faltará sobre a sua vida. Por isso é necessário atrair os olhares de Deus e agir com humildade. 1 de Pedro 5:6, a palavra de Deus diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo certo. Humilhai-vos sob. Eu aprendi isso na escola, Jesus. Sob é de baixo, sobre é em cima. Humilhai-vos embaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo certo. E eu quero te dizer, quando Ele te exaltar, ainda assim você estará sob a mão do Senhor. E quem está sob a mão do Senhor não exalta o seu coração. Segunda coisa que Deus odeia: uma língua mentirosa. Meu irmão, tem gente, vai rimar, viu? Tem gente que mente que nem sente. Tem gente que mente que nem sente. E o Senhor Deus abomina a mentira. Deixa eu falar para você. Deus está repleto de verdade. Deixa eu ir além. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo: eu sou a verdade. Não tolero a mentira. A mentira
é do time do outro lado lá, do andar de baixo. Aquele que nele nunca houve verdade. O nome dele é Satanás. Sabe o que significa Satanás? Enganador. Mas em nós existe o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós tenhamos compromisso com a verdade. Se Deus odeia a língua mentirosa, Ele ama a língua verdadeira. Aleluia. E eu posso ver filhos amados aqui, que falam a verdade. Doa a quem doer, a verdade tem que ser dita. Haja o que houver, fale a verdade. Eu estava na escola e uma funcionária está passando por uma determinada situação. O marido dela me ligou e disse: coordenador, libere fulana. A gente está passando por uma situação e eu queria comemorar isso. A situação era boa, a situação é boa. Eu quero comemorar. Era semana de prova, não tinha tanto menino pedindo outra prova. Aí eu disse assim: eu vou liberar, mas não diga a ela que é uma comemoração não. Meu Deus, e agora? Que estreito. Eu vou dizer o que, meu irmão? Só diga que ela está liberada. Vê a confusão que isso vai dar. Cheguei na menina e disse: olha, você está liberada. Mas por quê? Porque você está liberada. Meu Deus, mas é para ir para o RH, é? Eu falei: não, minha filha, não é para ir para o RH não. Você está liberada, seu marido está aí na porta lhe esperando. Essa mulher pensou que a mãe tinha morrido, a avó tinha morrido. Pensou que alguém tinha sofrido um acidente. E a confusão foi aumentando. Eu não menti até então. Até que veio minha chefe e disse assim: Bruno, por que fulano foi liberada? Aí eu: agora deu. Eu estava na fisioterapia. Fiz fisioterapia vestibular do ouvido, por conta de umas tonturas. Aí veio aquele negócio, irmão, no meu coração. Mente. Diz aí a ela que a avó dela morreu, porque uma das mentiras mais contadas é que fulano morreu. Você diz logo que um tio distante morreu. Eu morro de medo de falar um negócio desse. Porque aí vai um tio, morre mesmo, aí o negócio desanda. Aí Jesus martelando no meu coração, meu irmão Cássio, meu pastor, parecia aquele desenho do Pato Donald. O Donald bom de um lado, o Donald mal do outro. E o Donald bom dizendo: você tem que falar a verdade. Aí eu fiz: tá bom, Deus, eu já entendi, eu vou falar a verdade. Amanhã de manhã eu falo com a minha chefe lá no escritório e tá tudo resolvido. Ela: é agora que eu quero que você fale. Ainda tentei negociar, mas eu estou dirigindo, Jesus. Vou levar uma multa. Ele: é agora. Fiquei aperreado, tive que ligar, parar o carro para ligar. Chefa, aconteceu isso e aquilo outro. Primeiro eu quero pedir perdão. Eu não deveria ter feito isso. Já fui chorando porque eu disse que eu vou levar a história, né? Mas a verdade é algo inegociável para o crente. Mais uma vez, doa o que doer, continue com a verdade. Proclame a verdade, porque é melhor a verdade que machuca do que a mentira que afaga. É melhor a verdade que machuca do que a mentira que leva para o inferno. Mas aqui estão irmãos que têm se posicionado pela verdade do Evangelho de Jesus. Você, meu irmão, que mentia, não minta mais. O Espírito Santo de Deus é capaz de transformar a sua vida. Deixa eu te falar, um abismo chama outro abismo. Da mentira, daqui a pouco você está roubando. Do roubando, daqui a pouco você está querendo matar.
E não necessariamente é matar uma pessoa fisicamente, mas você mata a reputação do próprio Jesus. Porque imagina se eu tivesse mentido. O pastor mentiu, porque no final das contas, na escola eu não sou o coordenador. Eu sou o pastor Bruno. O pessoal diz, é tudo a mesma coisa. E a vida do crente tem que ser assim. Não existe o Hugo policial e o Hugo crente. Existe o Hugo salvo, lavado e remido por Jesus. Não existe o Cássio que vende as camisas da Dive e que vende as rações. Existe o Cássio lavado e remido por Jesus. É assim a vida do crente. A gente não deve cochear entre dois tipos de pensamentos diferentes. Terceira coisa que Deus odeia. Diga assim comigo. O Senhor odeia. Diga mais forte. O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. Eu falei em derramar, me empolguei e derramei a água. Eu sou um desastre, meu irmão. Eu faço pareia com a minha pastora. Pastora Jeane, para deixar claro, viu? Pastora Cléo é... Aqui, ó. A pastora Jeane já tropeçou aqui, que nem eu. Opa, aí, fiquei todo molhado. Suor, meu irmão. Estou suando. Aí o cara tem uma toalhinha hoje em dia. O Senhor odeia mãos que derramam sangue inocente. Ainda bem que Ele não odeia quem derrama água no meio da Bíblia. Porque se Ele odiasse isso... Por que Ele odeia pessoas que derramam sangue inocente? Duas situações. Uma no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento. O povo de Deus estava crescendo absurdamente no Egito. E o decreto de Faraó foi: mata todos os inocentes. Ele não necessariamente precisou dizer isso, mas ele disse: mata todas as crianças. Meu irmão, a criança é inocente. Agora não fui eu, viu? Uma criança é inocente. Jesus, na sua própria geração, Ele viu crianças morrerem ao fio da espada, a mando de Herodes, que eram inocentes. Olha, nasceu o rei de Judá. Os magos falaram. Herodes se levanta e diz: vamos matar toda criança até 2 anos de idade. Os inocentes têm que morrer. Deus abomina, odeia quem derrama sangue inocente. E repare uma coisa. O Egito foi o lugar onde houve a matança dos judeus no Antigo Testamento. O local onde houve a perseguição, anos depois, serviu de refúgio para Jesus e sua família para se esconderem de Herodes. O local onde nós somos perseguidos servirá como um esconderijo secreto do Senhor, para que Ele possa nos proteger. Se você é perseguido no seu trabalho, meu amado irmão, eu quero te falar que é no seu trabalho que você vai ser exaltado. Se você é perseguido na tua empresa, se você é perseguido na tua família, é nela mesmo que Jesus vai te exaltar. Porque o mesmo Egito que serviu para perseguir as pessoas, serviu como refúgio para Jesus. Diga assim comigo, meu amado: o lugar onde eu estou sendo perseguido servirá como meu esconderijo para com o Senhor. Dê um glória a Deus. Deus odeia quem derrama sangue inocente. E se Ele odeia quem derrama sangue inocente, Ele ama quem valoriza o inocente. Eu vi quando a gente chegou, nosso irmão diácono Leandro com seu pequeno filho. Quantos anos, Leandro? 4 anos. Uma criança inocente. E Leandro o protegendo, o valorizando, o cuidando. Deus ama quem ama os mais vulneráveis.
Deus ama quem desprende tempo, energia e dinheiro para proteger aquelas que de fato precisam de ajuda. Não apenas crianças, mas qualquer pessoa que seja como inocente perante os olhos do Senhor. A gente vê nesse mundo mal, gente fazendo malvadeza com criança. Gente fazendo malvadeza com uma pessoa que tem autismo. Eu tenho um primo de 40 e poucos anos, síndrome de Down. E ninguém ousa querer fazer nada contra ele. Porque ele é protegido pela família, é amado pela família. E todas as pessoas são olhadas por Deus com um olhar de amor. Todas essas pessoas que se posicionam em amar quem é inocente, em amar quem é vulnerável, Deus tem amor para derramar. Quarta coisa que Deus odeia, eu vou tentar acelerar. Deus odeia um coração que maquina a perversidade. E eu vou ter que falar a verdade. Tem gente nas igrejas, glória a Deus, que não tem nesse lugar, dê um glória a Deus, que maquina contra o pastor da igreja. Eu não vou dar nomes aos bois, porque eu conheço muita história de igreja por aí, de gente querendo derrubar o pastor. Todos nós sabemos, todos vocês sabem que eu não sou adepto daquela máxima, né? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Tem um monte de pastor difícil por aí, não é não, meu pastor Cássio? Mas quem vai tratar com ele é Deus. O cara armando uma perversidade dentro do ambiente da igreja para poder derrubar o irmão. Sabe quem armou uma perversidade? A mulher de Potifar. A mulher ficou afim de José. Fez, eu vou pegar esse cara. Esse cara é bonito. Potifar provavelmente era um velho feio. Porque não é possível. Fez, eu vou pegar esse cara. Armou uma cilada. E mesmo quando alguém maquina o mal contra o crente, meu irmão, cai por terra em nome de Jesus. Toda maquinação contra a tua vida cai nessa noite por terra em nome de Jesus. Sabe quem maquinou o mal? Vê que pecinha boa eu vou te falar agora. Davi. O homem segundo o coração de Deus. Tem uma moça tomando banho ali. Não sei que danada aquela mulher foi tomar banho no meio do palácio. Vê que história troncha. É óbvio que aquela mulher queria alguma coisa. Na sacada do rei, Davi olha e diz, essa mulher é casada? É casada. Como é o nome do esposo dela? Urias. Levanta a ficha corrida do cara. Soldado, é? Bota ele na frente da primeira batalha que tiver. Urias morre. Davi maquinou o mal, mas a voz do Senhor se levantou através do profeta Natã e disse, ei Davi, você pode até ser rei, você pode até ser um homem segundo o meu coração, mas você não pode maquinar o mal. Não maquine o mal contra ninguém. O contrário de maquinar o mal é pensar em coisas boas e agir com atitudes benéficas para com os nossos irmãos. Se você começa a agir com benefícios para com teus irmãos, se você começa a planejar uma bênção sobre a vida do teu irmão, pode ter certeza que o Senhor vai olhar para a tua vida e vai dizer, ali está o meu filho, ele é muito amado, porque ele faz a minha vontade. E se você tem maquinado o mal nesses últimos dias, mude a sua atitude. Deus sonda e conhece cada coração. Portanto, pare imediatamente de maquinar o mal.
A quinta coisa que Deus odeia são pés que se apressam a fazer o mal. Meu irmão, notícia ruim corre rápido. Quem já ouviu isso aqui? Diga amém. 31 de dezembro de 2020. Você lembra dessa data? Nosso presbítero Cleito sofreu um acidente. 10 horas da noite, perto do horário do culto da virada. E ia eu e irmão Elton. Eu nunca falei isso nem para minha esposa. A gente foi num voado. Que em 40 minutos a gente chegou. Ali era a escada. Ali é o cabo. O finalzinho do cabo, né? Que eu demorei para voltar para o hospital do cabo. Quando chegou na divisa da BR-101 com a Avenida Recife, eu e Elton quase capotou o carro. Sabia disso? Nunca falei para ninguém. Fui num voado, não tinha lombada eletrônica, não tinha nada. E nada de ligação para dizer assim, Cleito está bem. E eu, Elton, pelo amor de Deus, vai ligando aí, meu irmão. Vai monitorando aí. Mas eu tinha certeza que nada tinha acontecido. Sabe por quê? Porque notícia ruim chega rápido. Se tivesse acontecido algo de ruim, as pessoas se apressariam para proclamar a desgraça sobre a tua vida. Mas notícia boa demora a chegar. Foi eu e Elton com um coração desse tamanho. E eu dizendo, Jesus, se for notícia ruim, é melhor que o Senhor segure mesmo. Deixa a gente chegar lá pelo menos. Aí chego lá, tá o gordinho, com um colar cervical, olhando que nem um guiné. Pega minha mala, pega minha guitarra. O homem estava vindo para o culto, terminou no hospital. Mas graças a Deus que a notícia mal não chegou. Dê um glória a Deus. O que chegou foi a boa notícia. O presbítero está bem, passou o dia no hospital e é um adorador que não resume a sua vida em adorar em uma noite apenas. A vida dele é de adoração. Tem gente que ouve a maldade, meu irmão Maurício, e corre para ir contar. Duda, tu soubesse. Olha, Sara, por favor, não se doa, tá bom? Parece uma manicure. Porque manicure é quem tem esse negócio de vez em quando. Se tiver uma manicure aqui, me perdoe, meu irmão. Aquele fifi, tu soubesse disso, meu irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Para com isso, meu irmão. Apressa o teu pé para fazer o bem. Isaías 52:7 diz o seguinte: como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias e que proclama a salvação. A gente tem que se apressar para falar a boa notícia de que Jesus está voltando. Tem gente que acha que Jesus voltar é uma péssima notícia. Não é. A gente vai para o céu. Deus. Aleluia. Apressa, meu irmão, fala isso para todo mundo. Corre para contar essa novidade. E deixa eu falar, o teu pé vai ser bonito. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam as boas novas. Olha aí para o teu pé. Que pé bonito, Vivian. Você anuncia as boas novas. Na faculdade, no balé, na igreja, na família, em todo lugar. Eita glória. Que pé bonito, meu pastor Cássio. 44. 42, né? O do pastor Leandro deve ser uns 50, né? 53.
Parece um negócio meio troncho. Mas ainda assim Jesus olha e diz: que pé bonito, porque ele se apressa para pregar o evangelho. Deus ama quem se apressa para pregar o seu evangelho. Penúltima coisa que Deus odeia. Eu estou terminando, meu irmão. Eu disse que eu ia demorar por causa do Náutico. Uma testemunha falsa que espalha difamações. Meu Jesus, Deus odeia testemunha falsa. Há o cara lá no filme dos Estados Unidos, pastor Cássio, bota a mão na Bíblia. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Aí tu acha que aquele cara necessariamente ele vai falar a verdade porque botou a mão sobre uma Bíblia, é? Se a Bíblia não tiver aqui, nada eu tenho com a verdade. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O cara vai na CPI. Eu não estou falando só dessa agora não, de todas as outras que já tiveram. Aí diz lá, ó, não pode mentir na CPI. E quem disse que eu preciso ter compromisso com a verdade? Só porque eu disse que não vou mentir, não necessariamente eu não vou. O nosso compromisso é com testemunho fiel e verdadeiro. Hebreus capítulo 12. Existe uma nuvem fiel de testemunha. Ele está falando dos heróis da fé do capítulo 11. Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Noé. E eu e você, no final das nossas vidas, entraremos no rol do livro da vida das testemunhas fiéis de Jesus. Deixa eu falar, nessa hora eu quero ser testemunha de Jeová, de verdade. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu aqui na igreja por esses dias. Eu estava no culto de manhã, pastor Cássio. Parece até brincadeira o que eu vou falar, mas foi a pura verdade. Liga um número desconhecido. Eu não sou daqueles que estão me escondendo, eu atendo. Não é aquele nome desconhecido, um número, aparecia um número e eu não conhecia. Aí eu fui lá fora e atendi no meio do culto. Fiz um número estranho. É um pai, sei lá. A mulher, bom dia. Você aceita ouvir a palavra de Jeová? Eu fui, danou-se mesmo. Eu fui morar num condomínio para fugir dessa turma. E a turma me achou no telefone. É brincadeira um negócio desse, né? Jeová, minha filha, eu falei de Jeová que eu estou adorando ele aqui na minha igreja. Posso ligar domingo que vem? Eu ligue, minha irmã. Fale desse Jeová para mim. E eu doido para falar do Jeová verdadeiro para ela. Deus odeia uma testemunha falsa. O nosso compromisso é com a verdade. 2 Coríntios 13, 8. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor da verdade. E sobre testemunho, deixa eu dar um esclarecimento. Tem gente, esse versículo existe na Bíblia, mas o pessoal interpreta ele de maneira errada, tá? Mateus 18, do 18 ao 20. Quem já ouviu aqui? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Quem já ouviu isso? Diga amém. Esse versículo existe. Só que o pessoal usa ele numa interpretação errada. Ele está falando sobre testemunho. Ele não está falando que onde tem 2 ou 3, Deus vai estar presente e pode fazer o culto. Geralmente usa-se esse subterfúgio para justificar um culto pequeno. Ei, deixa eu falar. Deus, ele não limita-se a quantidade de pessoas num templo. Se o templo tiver 10 mil pessoas, ele está lá. Se tiver 2 pessoas, ele está lá também. Se tiver 1 pessoa, ele está lá também. Até se não tiver ninguém, lá ele estará. Mas ele está falando de testemunho. Se vocês 2 ou 3 concordarem a respeito dessa situação aí, eu também concordo. É disso que Deus está falando.
Agora, claro que não dá margem para dizer, se vocês 2 ou 3 concordarem em matar fulano, eu vou concordar. Não é isso. Ele está falando a respeito das coisas do reino de Deus. E a última coisa. Essa última coisa é tão séria, meu irmão, que ela ganhou o desprezo do ódio de Deus. Existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele abomina. As 6 primeiras Ele odeia. Essa última é tão nojenta que não merece nem ser odiada por Deus. Deus simplesmente, como diz em outra tradução, não tolera de jeito nenhum. E qual é a última coisa? Aquele que provoca contendas entre irmãos. E eu estou terminando. Deus não aceita de forma nenhuma. Olha o que está escrito ali, ó. A testemunha falsa que profere mentiras é o 6º. E o que semeia contendas entre irmãos. Deus abomina de uma maneira veemente. Porque quando a gente pressupõe irmão, a gente pressupõe que existem filhos. A gente pressupõe que existe um relacionamento pai e filhos. E Deus não quer uma família desunida. Sobre a igreja, Cristo é o tema. Deus estabelecerá uma família unida. Diga amém. Mas quando a gente for para o céu, não vai ter Batistodonte, não vai ter Assembleanossauro, não vai ter Presbiteriano Rex. Deixa esses dinossauros para lá. Vai ter a igreja lavada e remida, unida num só propósito, que é adorar o Rei dos Reis lá em cima. Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão. Você que está aqui no templo. Deus, Ele não entrega nem o seu ódio para quem alimenta contenda entre irmãos. Quer um exemplo? José e sua família. José revela que teve sonhos. Ele era o sol. E existia a lua e as estrelas que se curvavam perante ele. Ele era um feixe de trigo. E os feixes menores se inclinavam perante ele. Aquilo foi suficiente para gerar intriga dentro da sua casa. Não pelo que ele falou, mas pelo que havia no coração dos irmãos. Aqueles irmãos simplesmente foram arrogantes. Aqueles irmãos foram mentirosos. Aqueles irmãos simplesmente quiseram derramar sangue inocente. Aqueles irmãos maquinaram o mal. Eles se apressaram em fazer o mal. Eles testemunharam falsamente. E tudo isso baseado em fazer contendas entre irmãos. Deixa eu falar para você. Deus, o Deus que cuida de cada um de vocês, não vai tolerar que contendas sejam levantadas para derrubar a sua comunhão com Deus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Praga alguma chegará à tua tenda. E ainda que se levantem com contendas contra você, o teu Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E debaixo das asas do Senhor você estará seguro. O contrário de abominar é agradar. E o Salmo 133, um dos salmos mais belos da Bíblia, nos afirma o seguinte: ó quão bom
E quão agradável é que os irmãos vivam em união. Porque será como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e inunda as golas das suas vestes sacerdotais. É como um orvalho do Hebrom, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Olha a promessa de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Quando você for mais unido com o seu irmão, quando você parar de contenda com o seu irmão, quando você parar de ter picuinha, coisa pequena com o seu irmão, o teu Deus vai começar a se agradar de você e você vai viver uma vida de eternidade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eis que prepararei o lugar, e para onde eu vou, eu quero que vocês estejam também. A morada para você. Pastor Cássio, eu vim visitar a morada da sua casa, lá no céu de glória. E se tiver uns cachorrinhos, a gente vai brincar com eles. Tem essa história, né, do céu de cachorro, não sei se tem, né? Barriga não vai ter não, meu irmão. Ah, é? Eu pensei que era barriga, que ia ter barriga no céu. Olha, Cleiton, vê que história. Conversa. Para o lugar onde nós iremos, meu irmão Wagner, não há lugar para desunião, não há lugar para contendas. Deixa de coisa pequena e vem viver uma eternidade agradável junto com teus irmãos. Nesse momento nós temos alguns desses irmãos aqui nesse templo. Nesse momento talvez você esteja só em sua casa, mas o desejo de Deus é estabelecer mesas de comunhão entre você e Ele, entre você e a igreja do Senhor. Deixa de maquinar o mal, deixa de proferir mentira, deixa de arquitetar o que é ruim e vem viver uma vida de amor agradável e de união com a tua família. Todos nós estávamos desunidos do nosso Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a minha vida aconteceu em 4 de novembro de 2006, o dia mais importante da minha vida. Tua vida aconteceu um dia em que você teve um encontro onde você estava desgarrado do teu Deus, onde você, por uma coisa pequena que alguém te machucou, que alguém te importunou, que alguém pisou no teu calo e você disse: eu não quero mais viver com esse Deus. Existe um dia de hoje feito por esse Deus, para que você viva a eternidade. Por isso eu convido você, meu amado, nessa noite tão especial, a entregar a sua vida a Jesus. Eu queria convidar a igreja a interceder nesse momento em nome de Jesus. Interceder pelas vidas que nos acompanham, enquanto o ministério louva um hino. Você tem a oportunidade aí na sua casa de entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu estou cansado de viver uma vida de mentiras. Senhor, eu estou cansado de viver uma vida de falso testemunho. Eu estou cansado de praticar coisas que me fazem ficar distantes de Ti. Coisas que o Senhor odeia. Eu quero praticar aquilo que é bom, porque Tu és bom e eu também quero ser. Porque na mesma medida, Senhor, em que Tu odeias tudo isso, Tu amas quem pratica a verdade, Senhor.
tu amas quem pratica a justiça. E eu convido você, meu amado, enquanto o ministério louva esse hino, a entregar a sua vida a Jesus e viver agora uma vida de união completa e total com Cristo, em nome de Jesus.